Pessoal, tudo bem? Oi, gente. Estou entrando aqui para mais uma live hoje. Para quem estiver assistindo isso aqui depois no YouTube, não se esqueça de dar um like aí pra gente aí, um joinha, e também se inscrever aí no canal do YouTube. Oi, gente, tudo bem? Estão entrando aí. Prazer ter todo mundo aqui hoje. Vai bater um papo. Hoje a gente vai bater um papo com a Vanderleia. Ela vai falar um pouquinho sobre o projeto da qual ela participa, que é o Balsear. Então a gente vai falar desse projeto. Ela acabou de entrar aqui. Vou chamar ela para a gente conversar, enquanto o pessoal vai entrando aí. A live do seu Pascoal ontem foi muito boa e daqui a pouco estará lá no YouTube, tá, gente? Só para quem quiser assistir como as outras lives. Deixa eu chamar ela aqui. Oi! Oi, tudo bem? Tá me vendo? Seu vídeo tá travado aí, eu não tô conseguindo te ver. Vê. Tá bom? Tá Não, travado? não- ainda tá Hum. rodando, tá travado. Eu não tô conseguindo. Você tá me vendo normal? Eu tô te vendo normal. Tô Pessoal, te tá vendo. ok aí? Vocês estão vendo a Vanderlei? Tá tudo certinho? É, o meu tá travado aqui, só para eu saber se tá tudo ok. Eu vou te chamar de novo, tudo bem? Só para ver se melhora aqui para mim, Tá bom. tá? Vamos ver se ela... Travado também, não. Tá, o pessoal também... Oi! Agora sim. Oi, agora tá Agora vendo? tô te vendo. Tô te Então tá vendo. bom. Que Então bom. tá bom. Tá ótimo. Que legal. Dá pra ouvir? Legal. Pessoal, Tudo... agora tá ok aí? Todo mundo tá vendo? Agora acho que voltou. O pessoal tá voltando. O som tá bom? Tá, tô te ouvindo direitinho. Agora sim, agora sim, agora sim. Aí, legal. Então tá Ótimo. bom. Prazer, Que viu? Muito bom. obrigada pelo convite. Essa semana foi meio corrida, mas é assim Imagina. mesmo. Então, o pessoal pediu se você consegue abaixar a câmera um pouquinho para te ver melhor. Estão vendo as peças lá. Você consegue. Aí, Ficou melhor? um Vamos pouquinho mais. ver. Aí, se você conseguir manter ela mais baixa um pouquinho. Vamos ver. Deixa eu pôr aqui mais para frente, que acho que fica melhor. É ajustar. É que a gente ajusta, mas quando o povo chama que É que muda, né? A tela fica grande, depois ela fica pequenininha, quadrada, aí fica é diferente. menor, é. Agora, ficou É. melhor? Ainda não. Ainda tô te vendo só daqui para cima. Pera aí. Tá, relaxa, fica tranquilo. Melhorou? Aí, agora sim, agora sim. Agora tá Ah, legal. Aí depois a gente vai mostrar as peças aí do pessoal, aí você mostra aí. tá bom, Legal. acho que tá muito alto. Tá. Tá, joia. Pois é, que bom. Legal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz de conseguir acompanhar as lives, porque foi um momento formativo, né, nesse período que eu estava em casa. E que Sim, ainda estou muito bacana. E aí, assim, fiquei muito feliz de ver tanta ceramista pensando essa questão de compartilhar informação. isso é Porque bom, a isso é bom. arte é uma coisa complicada das pessoas querer partilhar, das pessoas. E no seu canal, a galera compartilhando, todo mundo falando e se incentivou muito. Né? A gente sentiu Ótimo. dois medos. Um que a gente está no zero e outro que, assim, há uma esperança, sabe? Assim, a gente ficou É isso nesse aí. passeando por esses dois mundos, né? Porque, na verdade, assim, É isso você aí. tem 20 e poucos anos de cerâmica, outras pessoas que têm 30, 40, então, assim, a gente acaba de Verdade. nascer, na verdade, e precisa ainda aprender muito. Muito, Não, mas muito, muito. vocês estão no caminho, tá de parabéns, aí é muito legal. O pessoal tá chegando aqui, ó. Aí vamos já começar aqui, depois a gente vai inteirando todo mundo aí. Tem gente da Turquia aí, ó. Tá vendo? Que legal.
Legal. Gente, hoje eu trouxe a Wanderlei aqui para a gente falar um pouquinho sobre o projeto Balsear. Ela vai contar para a gente um pouco sobre o projeto também, sobre o trabalho dela lá no projeto. E rapidamente eu queria falar assim, né? A gente acabou se encontrando nesse universo da cerâmica, apesar dela estar relativamente, vamos dizer assim, tá perto aqui de mim, tá em São Bernardo, né? E aí, assim, a gente se encontrou por conta de uma live que a gente tinha feito anteriormente, que era sobre a questão da loja virtual, que você começou a criar a loja lá para o projeto, né? E aí você falou comigo, e aí a gente acabou, eu conheci um pouco do projeto, da ideia, de como funciona, e eu falei, nossa, vamos, você topa conversar aqui comigo, né? Contar um pouquinho para a gente aí, mostrar para o pessoal como é que é o projeto, como é que funciona, como é que a gente pode ajudar nesse período, né? E já de antemão falar para o pessoal que, assim, as meninas, né, que trabalham no projeto, as mulheres, vamos dizer assim, que produzem essas peças, que depois a Vanderlei vai mostrar, que está lá atrás na casa dela, aí no espaço aí, e elas, como todo mundo nesse período, estão passando por situação difícil, né? Mas quando você tem um projeto que você está trabalhando, que você iniciou e da qual você está botando fé para vender os seus produtos, poder ter uma fonte de renda, uma atividade, elas ficaram sem isso tudo nesse período agora, e a Wanderlei está ajudando aí de alguma maneira para poder tentar vender esses produtos também nesse período agora, né? Então é isso. De antemão, eu queria te perguntar já, fala para mim um pouquinho de você, da sua história aí, como é que você entrou na cerâmica e já conta pra gente aí um pouco do projeto, que eu também estou curioso para saber um pouquinho sobre tudo isso. Legal. Na verdade, assim, aos meus 21 anos, a primeira empresa que eu trabalhei faliu. Então, eu virei presidente de uma cooperativa aos 21 anos. 21 E aí, anos, assim, ó. 21 anos, eu virei presidente de uma cooperativa. Hoje estou com 43. E aí, assim, o que aconteceu? Em 2 anos, foi para leilão, não deu certo da gente comprar, superfaturar, o leilão, aquelas coisas todas. E aí, assim, na verdade, a gente tinha 33 mulheres, a gente fazia no break, filtro de linha, tinha 33 mulheres e já estávamos em 17 estados brasileiros que a gente fornecia, porque ficou uma coisa da empresa, então a gente Sim, conseguia. E em 2000, a gente já conseguia tirar um salário mínimo cada mulher, né? O pessoal conhecia como a cooperativa das mulheres, tudo. E aí, depois disso, nesse período, aí dissolveu, porque não teve mais jeito, foi para leilão, não sim. conseguimos comprar. Algumas mulheres foram trabalhar, fazer outras coisas. Eu fiquei em uma central chamada Unisol Brasil, recebendo ajuda de custo e ajudando outras cooperativas no ano 2000 que estava nascendo no ABC. Uniforja, grandes cooperativas. E aí eles me pagavam, me ajudavam com ajuda de custo. Aí passou um período, eles conseguiram me registrar, eu fui fazer administração de empresa, porque a maior dificuldade que eu tive no meu empreendimento era a questão de administrar, porque produzir a gente já nasce sabendo, né? Sim. E aí eu fiquei nesse período lá, depois trabalhei uns 8, 6 anos lá, trabalhei também como Departamento de Geração, Trabalho e Renda na Prefeitura de Diadema, fui para incubadora de São Bernardo, surgiu um projeto em São Bernardo, que aí eu já entro no dado Balsear, a Aham. Metodista recebeu um recurso para montar uma incubadora de cooperativas e eu fui convidada a coordenar esse projeto. E isso em Olha. 2014, o Rafael, da Fundação Criança Antiga Casa, FEBEM e tal, ele me ligou falando, olha, a gente estava no centro, né, aqui com a Metodista tal, e tinha o projeto de incubadora, ele falou, eu fiquei sabendo que vocês dão palestra de empreendedorismo, vocês não podem vir aqui? Aí eu falei, posso, Rafa, o que que você precisa? Aí ele falou assim, olha, eu precisava que vocês dessem uma palestra para as mulheres, porque a gente tem os jovens que ficam aqui na fundação, mas as mães ficam aqui, às vezes, na porta, esperando, tem muita mulher sem fazer nada, que a área rural é bem complicada, é uma pobreza muito grande, e aí a gente estava pensando em fazer alguma coisa. A Márcia Urso, que é a coordenadora, está pensando em fazer um projeto com mulheres, inclusive ela escreveu um projeto para a Scania, aí eu fui lá,
fiz uma palestra de empreendedorismo. No período tinha 60 mulheres. Na primeira palestra, a gente fez um ciclo de 4, depois ficaram 15 mulheres. Assim, no primeiro dia, todo mundo sabia tudo. Fazer tapioca, unha, cabelo, barba, bigode, tudo. Todo mundo era especialista em tudo. E aí começou várias ideias. Eu falei, olha, como é uma área rural, fica depois da balsa, que tal a gente pensar algo que seja regional? Aí vieram várias ideias. Ah, vamos fazer então o Festival da Banana. Eu falei, mas quem vai vir no festival todo mês? Legal, bacana a ideia do festival. Tem muita banana aqui na região, mas quem vai dar para sustentar? Como que é isso? E aí a gente ficou conversando sobre isso. E nesse interim, a Scania doou um forno de baixa temperatura para a fundação. E aí começou essa ideia, então, de fazer, de mexer com argila, de pensar cerâmica, e com essas 15 mulheres que tinham aceitado a proposta. Aí, nesse período de 2 anos, foi doado argila para elas, o forno, que estava na fundação. E elas começaram a fazer, as mulheres começaram a fazer com o nosso acompanhamento. O projeto da Metodista acabou, eu fui trabalhar em outro lugar, em São Paulo, e essas mulheres começaram lá a fazer. Muitas saíram, né, das 15. A maioria desistiu, por quê? Pela questão da dificuldade, de vender o almoço para comer a janta. Então, você faz uma peça, é linda, maravilhoso, você idealiza, você pensa toda uma estrutura de negócio, um monte de coisa, mas às vezes ela fica na estante e você vai vender daqui 2, 3 meses, quando vende. E muitas vezes você precisa levar o arroz e feijão para casa. Então, não conseguimos manter essas mulheres, no projeto. Aí a FINEP veio, no finalzinho do projeto, autorizou a gente a comprar um forno para doar para o projeto, porque era uma coisa assim, sensacional, de pensar a comunidade local, de pensar essa questão da geração de renda. Só que aí, nesse período, as mulheres já estavam, assim, porque assim, começou fazendo o quê? Ah, vamos fazer o bebelozinho, vamos fazer a vaquinha, vamos fazer a galinha. E aí a gente começou algumas discussões. Eu falei, olha, eu não tenho nada contra o plano de prato cheio de glitter, eu não tenho nada contra algumas coisas de enfeite. Porém, hoje você compra uma TV, você faz o quê? Põe na parede, para não pegar pó. Sim. Você compra um fogão, ele é um cooktop, não tem vidro. E aí? Onde você vai pôr o pano de prato? Que é lindo, uma pintura maravilhosa, mas ele precisa ser para enfeitar, porque ele não dá para secar. Então, a gente precisa pensar algo útil. E aí, nesse período da incubadora, a gente conseguiu levar para lá, para essas mulheres, muitas design possível, várias pessoas que contribuíram com o desenvolvimento do produto. Então, essas mulheres que ficaram, as 15, tinham essa possibilidade porque tinha esse pontapé inicial, que era profissionais, matéria-prima, toda essa questão para se estruturar. Porém, elas não conseguiram ficar. E aí, nesse período, ficou a Ana Lúcia Carvalho, ela já era diretora na região e estava aposentada, e ela ficou no grupo. E ela veio mantendo a história do grupo, as pessoas foram embora e ela não desistiu. E ela ficou sozinha, então ela continuou queimando as louças, vendendo, fazendo as feiras, indo no evento, dizendo que era a rede Balsear. E nesse período, 2 anos, eu estava trabalhando na Prefeitura de São Paulo, em uma agência de desenvolvimento local, que atendia as 34 prefeituras, as subprefeituras, e sempre acompanhava. E aí, Ana, como que tá? Qual evento você tá? Onde vocês estão? Então, assim, estava sempre ligada, e quando tinha possibilidades nos finais de semana, contribuía nas exposições para saber que era só ela naquele momento. E o espaço onde a gente tinha de queima era só um espaço onde tinha o forno e uma estante, mais nada. Aí a Ana continuou fazendo isso por mais de 2 anos sozinha. Quando foi em 2017, a Vanderleia Rochumbach, que 2 Vanderleia no mesmo grupo, é muita coisa. A Vanderleia Rochumbach, que é presidente da colônia de pescadores, que tem aqui em São Bernardo, que tem mais de 500 pescadores filiados, que a gente nem sabe que em São Paulo tem colônia de pescadores. Pois é, né? Ela convidou a Ana Lúcia, e assim, a Ana Lúcia, a gente sempre foi muito de tapé, de ajudar tem tal evento, tem tal coisa, divulgar. E aí ela falou assim, a gente podia fazer então um curso para
para as pescadoras, porque de novembro a começo de fevereiro a gente não pode pescar por conta Sim, do defeso. O que é o defeso? É o período que não pode ter a sim, pesca e o governo paga um salário mínimo para as pescadoras. sei. E aí a gente começou na colônia. A Ana Lúcia falou: ah, então eu dou a aula, porque ela tinha ficado, eu já tinha feito uma aula, mas lá atrás, no... e aí eu estava desempregada também. E aí falei assim: ah, já que você vai fazer, eu vou também fazer. Aí a Vanderleia comprou a matéria-prima e a gente começou todas as terças-feiras a fazer na colônia para captar essas mulheres que ficam nesse período aí de 3 a 4 meses sem nada. Dessas 200 mulheres que tem na colônia, resumindo, ficou uma pessoa. Ficou a Shirley, que ficou para o nosso grupo e que faz as peças dela hoje, está com a gente e faz. Sim. E aí, de 2017 para cá, a gente começou a ampliar um pouco mais esse grupo e buscar mais pessoas. Então, assim, nesse período, né, nesse período para cá, o que, que aconteceu? A gente começou, então, a fomentar mais. Vamos então buscar mais pessoas. Aí veio a pescadora, aí a gente começou a ir atrás de pessoas que tinham saído. A Cíntia e a Ana Lúcia são as duas que estão desde o início do grupo. Só que a Cíntia Entendi. não estava. A Cíntia tinha saído, não queria mais voltar. Aí eu fui até a casa dela, porque eu mandava mensagem, não respondia, fui até a casa dela, falei, meu, você tem que voltar, a gente precisa, porque você tem um corte perfeito na cerâmica, você fez as peças dela, se você bate o olho, você fala, é da Cíntia. Então, assim, conversamos, e nesse período de 2017 para cá, no finalzinho de 2018, não, no começo de 2018, a Aldeias Infantis SOS, a Vanderleia e a Margarete da Sabesp esteve na Aldeias Infantis, você conhece, é uma ONG internacional que trabalha com Sim. abrigamento de famílias. E lá na região ficou desinstalado as casas. Então tem um condomínio de casas e tem uma Nossa. casa lá que é da saúde, tem uma casa que é para fazer o judô, tem uma casa que atende as crianças fora do período de escola e as outras virou a creche, que é a aldeia. Opa, deu uma A cortada. Calma aí. Vanderleia falou: uma vez Voltou. foi oferecido uma casa Voltou. aqui para a colônia, mas talvez seria legal a gente pôr artesanato agora. O que você acha? Aí a diretora da creche, a Cida, falou assim: ó, eu posso conversar. Conversaram, chamaram a gente para uma reunião e cederam o espaço. Aí cederam o espaço, aí a gente, qual a nossa contrapartida? Tá bom. Todas as terças-feiras, das 9 ao meio-dia, a gente vai atender pessoas da comunidade que queiram a fazer e queiram gerar renda a partir da cerâmica. Como que a gente faz? Não temos grana nenhuma, não temos nada. Só boa vontade. Aí a gente foi para casa, começou a limpar, começou a organizar, fiação que tinham roubado. Então, assim, o pessoal do Grêmio da Sabesp de São Bernardo tem dado um apoio, assim, olha, vocês não quer que a gente vá aí para limpar tal coisa, ajuda, porque não é a Sabesp em si enquanto empresa, mas a galera Sim. do Grêmio. E aí, às terças-feiras, a gente pode estar fazendo o que for, a gente não marca nada, porque a gente está lá para atender a comunidade. E aí, o que, que a gente faz no primeiro momento? Pega 2 quilos de argila boa, dá para. Calma, cortou. Vamos voltar aqui. Só um minuto, só um minuto. Vamos lá, vamos ver se volta aqui. Questão. Deu uma cortada no vídeo, André. Calma aí, só um minutinho. Conexão, gente. Paciência. Opa, estamos voltando. Então, Voltando, e aí a voltando. gente. Tá bom? Deixa eu te falar. Você estava contando para a gente que vocês montaram essa casa para o projeto e aí vocês, nas terças-feiras, vocês abriam um espaço para as mulheres da região. Daí você estava exatamente falando assim, a gente separa 2 quilos de argila e aí cortou. Ah, tá. Então, aí o pessoal da comunidade chega. Aí, nesse período, a gente foi para casa. E aí, quando a gente foi para casa da cerâmica, tinha eu, a Ana, a Vanderleia Rochumbach, o Zezinho e a Cris. Nós tínhamos nós 5. Aí, nesse período de um ano, a gente conseguiu mais 5 pessoas para o grupo, a estar no grupo. Abrindo a casa das terças-feiras, ensinando, chamando elas para participar.
E aí a gente dá essa oficina básica de modelagem, de como fazer. E nesse período, o que, que a gente faz? 2 quilos de argila limpa, a gente entrega e fala para a pessoa, você pode fazer quantas peças você conseguir. As peças que você fizer durante o período da aula, se ficarem legais, se você quiser vender, você pode vender, você pode fazer, essas peças são suas. Mas você vai fazer Entendi. mais algumas peças com argila reciclada para você aprender a reciclar a argila e tal. E aí a gente passa a pessoa por um período do comer, desde modelagem, a queima, a esmaltação, a recuperação da argila. E aí, quando a pessoa termina todas as fases, que dá em torno de 6 encontros, mais ou menos, 7, dependendo de como a pessoa evolui, se ela quer ficar no grupo, ela entra para o grupo e começa, então, a comprar o material dela. Então, assim, eu não tenho régua, aí pega a minha emprestado, pega a ferramenta do outro, porque quase a gente também não tem muita coisa. Então, a Sim. gente vai emprestando e alguns vendem as peças do começo e vai comprando a própria matéria-prima. Então, tem pessoas que começou um pouco antes, tem um pouco mais de matéria-prima, tem um pouco mais de louças para vender. Os que estão começando tem um pouco menos, mas é nesse sentido. A gente vai, aos pouquinhos, Entendi. comprando a nossa própria matéria-prima. Então, e aí Entendo. isso vai acontecendo, aí a gente faz todo o material, deixa para vender na casa, recebe muitas visitas lá na casa. E começamos a fazer, há um ano e pouco atrás, com o Jean, do Hotel Puma. Na verdade, nem foi o chefe Jean que começou. Quem começou com essa história de fazer alguma coisa assim foi o Edson Leite, da Gastronomia Periférica. Não sei se você conhece. Ele tem um trabalho muito bacana no Jardim São Luís. Ele ganhou um patrocínio para esse livro, que é Gastronomia Periférica. Esse livro aqui, dá para ver? Sim, sim, sim. É que fica invertido o escrito. Então daí você só fala gastronomia periférica. É, Isso, a Gastronomia câmera está Periférica invertida. é da editora Inova, né? E consegue comprar também pela internet. E ele ganhou um patrocínio para fazer esse livro. E aí ele me ligou e falou assim, ele já tinha comprado algumas louças nossas, ele tem um bistrô no Jardim São Luís, ele trabalha tirando crianças da rua, fazendo reaproveitamento de Ótimo. alimento, uma metodologia fantástica. E falou, Leia, eu quero comprar uns pratos de vocês, mas eu estou vendo aí com a Inova que eu vou ganhar um recurso para fazer um livro sobre reaproveitamento para a comunidade, essas coisas. Vocês emprestam as louças? Então, esse livro aqui, todas as receitas são com as nossas louças. Aí Ó, eu que trazia legal. as louças para cá, eu moro em Diadema. Aí eu moro em Diadema, eu trazia a louça para cá, porque assim, daqui lá no ateliê é 60 quilômetros. Todo dia, Você me vou falou. todo dia. E aí, o que acontece? Eu trazia as louças para aqui, eles pegavam, fotografavam, depois trazia de volta, e aí ficou esse livro. E aí, quando foi no ano seguinte, o chefe do Hotel Puma nos lançou um desafio. Vamos fazer uma louça para o motel. E aí ligou, aí ele falou para a Ana primeiro, eu sou o Jean, meio embolado. A Ana falou assim, tem um rapaz querendo falar, acho que é francês. Falei, você passou foi para mim? Nossa, vai ser difícil. Aí ele falou, é do Puma, é do Puma. Aí passou o endereço, eu coloquei no GPS e fui. Aí eu falei, Puma que eu conheço é pão. Puma. Aí cheguei lá no Ibirapuera, é um hotel. Aí que eu fui descobrir que era uma rede de hotéis, da Accor, enorme. E aí foi o primeiro desafio nosso a produzir especificamente para um chefe, que a gente fez desde o Entendi. início. A peça que ele queria, moldando, modelando. E aí o que a gente faz? Entrou o pedido. Olha, entrou um pedido de 100 peças. Quem vai fazer o quê? 10 para cada uma. Quem tem mais habilidade com isso ou com aquilo, então a gente divide por habilidades. Quem tem Perfeito. habilidade vai fazendo e aí a gente vai acompanhando. Não é fácil trabalhar com pedido e aí, assim, foi um estresse porque, assim, era o primeiro, era uma pessoa que a gente nunca tinha visto, ele foi até o ateliê, ele conheceu, ele entendeu todo o processo. Então, assim, foi muito bacana isso. Isso aconteceu no ano de Isso, 2018, finalzinho de 2018. isso. Junho de 2018, mais ou menos, e aí foi a entrega dos pratos. Nessa entrega, o que ele fez? Ele fez uma filmagem lá, falando das louças, falando que nem tudo precisa ser importado, que o Brasil tem Sim, muita coisa boa, tem muitos pequenos empreendedores fazendo.
Foi uma coisa muito bacana pra gente. E aí ele convidou a gente para o lançamento das louças, que era um jantar. A gente também não sabia, um jantar em francês, com um monte de gente falando inglês, um monte de jornalista. A gente esteve nesse jantar e foi muito bacana, porque assim, deu visibilidade. E aos pouquinhos a gente vem vendendo também para outros lugares. Já vendia para o gastronomia periférica, para restaurante japonês, a gente faz as travessas maiores para os restaurantes japoneses, mas ainda com toda uma dificuldade, porque assim, estamos no início, é bem Sim, início mesmo. Então a gente começou a fazer, o dinheiro nosso vem de fazer a nossa peça, depois que a gente compra a nossa matéria-prima, esperar uma feira, um evento ou uma visita na casa para poder comprar, ou por um pedido, né? E aí a gente faz algumas exposições onde a gente conhece muitas pessoas, muitos chefes, e a gente começa a vender as nossas peças para um público maior, para algumas pessoas. E aí é um pedido atrás do outro. Começou agora no início do ano com 3 pedidos. A gente ficou assim, nossa, janeiro e fevereiro a gente vai ter muita dificuldade, porque a gente começou a fazer também oficinas para os testes. O SESC começou a nos dar oportunidade, viu que a gente tem um trabalho legal, foi lá, a gente explicou, olha, a gente faz assim, pega a oficina. Peguei a oficina, eu sempre explico para o SESC, ó, eu faço a coordenação da oficina, vai mais uma pessoa sim, comigo para ajudar na coordenação e vai um de apoio. Por que um de apoio? Sempre essa mulher que está de apoio, ela pode ser a próxima multiplicadora. Se a gente pegar outras oficinas, a gente já ganha algum recurso. Ah, não é fácil ter que sair, ter que comprar. Não é, mas é a forma que a gente sim, tem de garantir alguma coisa. tá Então, além certo. das exposições que a gente faz, a gente atende alguns pedidos. O primeiro pedido foi assim, um horror. Esse foi assim, um transtorno, porque assim, dava errado, o esmalte fervia, a gente voltava lá na Arte Brasil trocentas mil vezes. Mas eu acho, e assim, depois de toda essa avaliação, a gente percebeu que Sim, assim, a nossa emoção, o nosso bem-estar, o nosso estresse, ele vai muito com a questão da argila, né? Do sim, barro, de muito, você muito, estar muito. trabalhando com a natureza, com os minerais que você precisa respeitar. E aí a gente sofria muito, muito nesse primeiro. Então eu chorava. Aí ele ligava e falava, não, mas não pedi isso, não é isso que eu quero. Aí quando chegava lá, ah, mas a foto que você me mostrou não tem nada a ver, é isso mesmo, tá ótimo. Aí a gente quase infartava. Mas assim, e hoje o que a gente tem trabalhado muito com os clientes, César? Assim, ó, tá bom, você quer. Opa, olha, calma. É só quando dá umas travadas aqui, eu te falo só para a gente não perder o fio da meada, que eu quero entender tudo direitinho. Vamos lá. Você está falando quando vocês pegam os pedidos agora. O que a gente faz? A gente pega e faz assim, os pedidos, a gente fala para o cliente assim, não dá para ter uma cor única específica. Por quê? O Isso. esmalte, ele tem uma variação muito grande, depende muito do Entendi. forno de tudo. Sim. Então, o que a gente tem proposto para os restaurantes japoneses, para os restaurantes, que cada bandeja dele pode ser de uma cor, ele não precisa ter vários pratos iguais. Que pode ser Perfeito. diferenciado, que a gente pode fazer com essa questão da Mata Atlântica, uma coisa bacana, que ele pode ter. E eles têm. Opa. Ó, vou te interromper de novo. A conexão ficou ruim aqui, a gente deu uma cortada. É, Calma aí, vamos ver se volta. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sua imagem ficou um pouquinho ruim, cortou. Gente, só aguardar um pouquinho aqui, só para a gente ver se volta. Ah, O que o Vanderlei estava falando, que agora vocês estão fazendo os pedidos, vocês tiveram muitos problemas no início com os pedidos, os primeiros pedidos que vocês tiveram, né? Que por falta até de conhecimento, de habilidade, de coisa assim, vocês se preocuparam muito e tiveram essa questão dessa dificuldade. Daí depois vocês começaram a mudar o sistema de pedido para poder tentar atender de uma maneira que você pudesse instruir quem estava comprando ou o cliente para falar, olha, existem essas variações, a gente pode sofrer com isso,
mas dentro disso você começou a, então, a educar essas pessoas para poder entregar o produto e com as variações possíveis para que ele pudesse aceitar, né? E aí disso você já tocou num assunto que você não falou aqui, que é interessante, que é essa identidade que vocês estão empregando nas peças hoje, que eu achei isso muito incrível, que eu achei que tudo a ver, né? Fala um pouquinho dessa questão dessa identidade que você estava falando, sobre a impressão das folhas, Mata Atlântica, que você estava... Tá. Quer tanta coisa, né? Vai pulando. Pois Mas é. legal, você vai voltando aí. Essa questão da Mata Atlântica Sim. começou pelo fato de ser na região rural de São Bernardo. Que assim, está dentro da Mata Atlântica. Toda uma área rural, para você chegar lá, você tem que passar pela balsa para poder ir. Então, assim, por que o nome é Rede Balsear? Exatamente por causa da balsa, depois da balsa, né? Então, é esse o nome por conta disso. E aí começou a fazer aquele monte de bebelô, essas coisas, e a gente começou nessa discussão de fazer algo útil, utilitário. O que é utilitário? Como que a gente vai fazer algo utilitário que possa ir no forno, que possa ir no micro-ondas, que as pessoas possam usar, mas que tenha uma referência local. E aí tinha uma matéria que ia para a Globo, e as meninas não sabiam o que fazia, desesperaram lá. E aí começou, então, essas ideias de impressão das folhas da Mata Atlântica. Então, a gente trabalha com as folhas da Mata Atlântica, a gente trabalha com as punks também, né, na cerâmica. E a ideia é toda a peça nossa, independente, o chefe, claro, tem um pedido, o cliente não quer a folha. A gente faz sem a folha, mas a ideia é colocar ela, mesmo que a gente não dê um destaque para a folha, mas meio com relevo pouco, mas ter a folha como essa identidade. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas pensem nessa questão sustentável, nessa questão ambiental, nessa questão do entorno. Não é só viver dentro do mato, mas pensar que dali, de onde você estiver, você pode gerar renda com qualidade de vida para muitos lugares. Então, essa foi a ideia. Vamos fazer das folhas, vamos trazer isso, porque é algo que a gente vive aqui, pisa no barro, por mais que eu não more lá na região, mas como estou na região já há algum tempo, é algo que você vivencia ali, né? Então, é isso. Aí, nesse período, em 2014, o nosso primeiro cliente, acho que a Ana Lúcia está nos acompanhando, ela até colocou aqui do Senac, ia até falar do Senac. Nosso primeiro cliente foi o Senac, de São Bernardo, da área de gastronomia. Vocês viram algumas fotos lá no nosso Instagram, tem bastante coisa do Senac. O que aconteceu? Eles pediram uma folhinha de chuchu, que eles iam dar de brinde para um evento, e foi feita essa primeira encomenda. Só que para o Senac precisava de nota fiscal. E aí? Algumas meninas não podiam fazer o MEI, que tinha saído o MEI em 2014, porque tinha a Bolsa Família. Se fizesse o MEI, perdia o Bolsa Família. Aí, em 2014, eu mesmo na incubadora, elas conversaram comigo, eu criei o MEI, né, como visão sustentável no meu nome, para fazer a nota fiscal para o Senac. Entendi. E aí, desde 2014, a gente utiliza o meu MEI, né, para fazer as notas fiscais. Então, um hotel pediu, a gente explica, eu tenho a nota do MEI, é assim, 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 eu tenho a nota de produto, que é para consumidor, e tenho a nota de serviço. E a gente tem feito para o SESC, para os hotéis com essa nota. Aí o Senac pediu, a área de gastronomia do Senac de São Bernardo, e sempre que eles têm um evento, alguma coisa assim, pelo menos uma vez por ano, não sei como vai ser esse ano, eles pedem algo para algum evento, para alguma coisa. Entendi. E a gente produz especificamente para aquele evento, para aquela lembrança, alguma coisa nesse sentido. Então, são vários que nos acompanham, que pedem, porque uma coisa a gente fala assim, às vezes a pessoa, eu só posso ajudar se for com tal coisa. Não, às vezes uma ideia. Porque assim, começou exatamente esse contato com você por causa de uma ideia. Eu vi que vocês estavam fazendo as lives e assim, quanto vocês nos ajudaram. Então, assim, nesse período de 2 semanas, a gente conseguiu vender algumas coisas que dá para as meninas comprarem um pouquinho de cada, sabe? Então, assim, movimentar por conta de, muitas vezes, uma troca de informação, né? Uma ideia, uma troca de informação. Que eu ainda, antes de começar a assistir as lives, ainda tinha muito isso, que a cerâmica é muito fechada. É muito fechada, é muito fechada. Mas depois que eu comecei a assistir as lives, pelo menos pelos ceramistas que eu vejo acompanhar, eu percebi que não é.
que é outra ideia, é de fato. E aí, nesse período, César, o que que aconteceu? A gente conheceu o diretor do Senac, Maria Mato, de São Sim, Bernardo. Fui lá, fiquei sim. encantada com o que eles tinham É montado. Parecia uma impressionante cidade. aquilo, né? O Mauro Miyaguchi, de São Bernardo, que é um cara do Ciesp, aqui de São Bernardo, falou, olha, eu vou marcar uma reunião com o Senai, você quer ir? Vocês querem ir? Eu falei, nossa, é meu sonho. Aí a gente foi, né? Foi eu e algumas meninas nessa reunião, e eles apresentaram e falaram pra gente que precisava fazer algumas coisas, porque a área tinha sido desinstalada, Sim. né? E queriam fazer alguma coisa, e descobriram, falaram do nosso grupo, e aí eles deram um curso de vidrados pra gente, agora no final do ano. A gente fez lá, Ótimo. e a gente não sabia nem o que era o feldspato, não sabia, né? Algumas coisas de uma composição a gente não sabia. A gente ainda sabe pouco, né? Porque não é só um curso, mas é o aperfeiçoamento a cada dia, e principalmente na prática, né? Perfeito, Testando, perfeito. errando e fazendo. E aí a gente fez esse pelo Maria Mato, e eles ficaram de, agora no começo do ano, a gente fazer mais algumas outras coisas lá. A gente não tem torno, a gente trabalha só com placa, né? Nunca Placa. sentando no torno, só com placas, com bucas, é tudo feito com placa, os bolos, a gente faz tudo à mão mesmo. E aí foi isso. Aí o Senai Maria Mato doou pra gente os gessos deles, todos aqueles estoques de gesso que eles tinham, os moldes, eles doaram. Também não utilizamos ainda, porque assim, como a gente trabalha mais com placa, a gente nunca trabalhou com Sim, barbotina, eles vão dar o curso para a gente da barbotina, de como utilizar, perfeito. mas a gente está pensando assim, talvez seja uma possibilidade, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, porque assim, a gente tem o artesanal, que a gente quer que Sim, mantenha, que tem lá a marca do dedo, que é possível dizer que foi feito com muito amor e com muito carinho, e não é só uma coisa sereada. sim, Mas também a gente precisa sobreviver. A gente precisa sim, sobreviver. Então, talvez a gente tenha, sim, não sei mais para frente como vai ser, a gente ainda está nessa questão de tudo muito incerto. A sim. única É, certeza, a única certeza que nós temos hoje é o quê? Falei com as meninas, no dia que eu assisti a tua live, com a Luciana do Rio. Aí falei para as meninas assim, eu tive uma sacada que assim, no Instagram algumas pessoas começaram a publicar peças nossas. O que que eu percebi? Que o cliente ele gosta muito da nossa luz. E ele fica sim, com aquela louça, e o que que ele faz? Quando ele tem um momento de estar em casa, tranquilo, eles começaram a publicar. Aí eu falei, poxa, eu vou perfeito. republicar. Peguei o próprio Instagram e comecei a republicar o que as pessoas estavam publicando, porque eu não tinha peças aqui Ótimo. para publicar. Aí comecei a republicar e marcar. Nesse pequeno espaço de tempo, a gente subiu para mais de 700 seguidores. Bem rápido. Ótimo. E as pessoas começaram a conversar comigo pelo Instagram e depois eu mandava o WhatsApp. Ó, eu sou a Vanderleia Lima, estou no WhatsApp e tal. E as pessoas começaram a comprar pelo WhatsApp. E aí você já tinha falado que dá muito trabalho, porque assim, ele escolheu aquela peça da foto. Aí você vai correr, pesar, medir, é, tentar simular o correio, tudo isso eu fui aprendendo, né? A gente Como também é não tinha impressora? Instagram. A gente tem alguns chefes que acompanham a gente, que levam a gente para alguns eventos grandes. A Ana Tomazoni é uma chefe de São Bernardo também, Sim, que levou a Vanderleia Rochubach para a Itália e levou algumas peças nossas para o evento do Slow Food. E nessa questão, assim, a gente vai divulgando aos pouquinhos. E aí um chefe sim, fala, outro fala. E aí o que, que aconteceu? Num evento que a gente foi, que a Ana Tomazoni levou a gente, chamado Mesa São Paulo, eu conheci uma pessoa de Bauru, uma promotora pública de lá. E ela adorou nossas blusas. E ela falou assim, menina, você não tem Instagram? Eu falei, a gente não tem, eu não sei nem mexer, para te falar a verdade. Porque as redes sociais, elas mudam tanto toda hora. E aí, sim, imagina, sim, sim. você tem que produzir, você tem que postar, você tem que fazer a planilha, você tem que dividir o Perfeito. dinheiro. Quando o dinheiro é só seu, bacana, eu produzi, eu vendi, é meu. Quando o dinheiro é meu, mas tem o da dona Ana, o da dona Mira, o da Chile, de todo mundo, até você pôr na planilha, colocar o de todo mundo, o que foi descontado de todo mundo é o samba do crioulo doido. Então Sim, imagina sim, aí, sim. Nossa, né? eu posso imaginar assim todo o trabalho que você tem com relação a essa organização e a organização de tudo aí das meninas. Assim. É Compreendo muito e entendo que é muito trabalho.
É muito trabalho, mas assim, é algo que você faz assim porque é algo que te dá prazer, é algo que assim você Sim, sente que não é só a questão financeira. Por mais que a questão financeira a gente precise para sobreviver, sim, que nem a Ana, que é a pessoa que está também desde o início, igual a Cíntia, ela já não gosta muito de fazer pedido. Ela falou, ah, isso me estressa muito, eu prefiro não fazer o pedido. Então, vocês fazem o pedido e eu faço as minhas peças. Então, assim, é uma questão de respeito, é uma questão de individualidade de cada um dentro do grupo. Então, assim, essa perfeito. questão dos pedidos fica comigo e com as meninas e as oficinas também. As oficinas pagas, ela também não participa. Ela fala, olha, eu já tenho uma aposentadoria e vocês fazem porque aí vocês vão estar formando mais pessoas. Então, a gente vai fazendo nesse sentido. Mas não é fácil. E a gente atende ainda alguns lugares que, assim, não tem grana nem recurso, mas quer passar um pouco. O Instituto Federal de Cubatão nos convida para um projeto lá chamado MIC, Mulheres, Inovação e Criatividade, acho que é assim o nome, não me lembro direito. A gente está para ir lá agora, que a gente dá oficina para essas mulheres. São as mulheres das cotas ali, de Cubatão, aquela região, para elas fazerem a cerâmica. E dentro do Instituto tem um forno. Então tem um café que Sim, contratou algumas xícaras, a gente desceu, ensinou esse grupo de mulheres de vulnerabilidade ótimo. social. Só que aí o Instituto manda buscar a gente, né? Eu e a Ana que tem feito esse trabalho. Já tem 2 anos que a gente vai, todo semestre, para lá para Cubatão. E eles mandam o carro só, porque e eles compram a matéria-prima, mas a gente não ganha nada. A gente ganha, assim, a satisfação de Sim. poder dizer para as pessoas que é possível construir algo, que é possível, através do seu esforço, trabalhar, batalhar. E aí, assistindo as tuas lives, eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, eles falam tanto que não se sustenta. E o que, que eu estou fazendo? Mas, Não não é. Eu acho que assim, né? O que acontece aqui dentro do nosso universo é que a gente trabalha muito dentro de um circuito de ateliês, né? E aí tem toda essa demanda. A maioria, a gente mesmo faz é isso que você falou. Você faz aí, é o que eu faço aqui, só que não com um grupo de pessoas, mas administração, tudo isso, né? Então tem todas essas questões. Então, só para o pessoal que está aqui vendo, a André já falou aqui, a ideia de vocês eu achei muito incrível por conta disso, dessa união de vocês para poder, em prol da cerâmica, poder trazer uma renda aí, né? E você me contou, você me falou aí sobre os hotéis que vocês atenderam, sobre os pedidos e coisas assim. Só que isso tudo que você falou estava bem no final de 2018, estava aí no período de 2019, início de 2020 aí, e aconteceu tudo o que aconteceu agora, né? Vocês estavam, de certa maneira, mantendo o projeto, tentando levar com esses trabalhos que você vai fazendo, e aí aconteceu todas essas questões que aconteceu agora. E aí você me mostrou lá uma foto que você me mandou de várias peças de produção de vocês, igual essa que estão aí atrás, que estavam produzidas, que você queria também dar um jeito de vender, aí você foi lá, fez a loja para poder tentar vender online, para que vocês entregar para as pessoas, tudo isso. E, gente, só para vocês entenderem, a Wanderleia, ela está a 60 quilômetros lá do local, né, da onde é a escola, onde tem a produção, que as meninas trabalham, e ela vai e volta lá todo dia, tem toda essa dificuldade de locomoção. Ela até, quando a gente conversou da live, ela falou, César, você não quer vir aqui para conhecer o local? Eu falei, eu quero muito ir aí conhecer o local, quero conhecer, só que nesse período agora a gente entende que a gente não está podendo circular e coisa assim, então não falei, vamos ficar para quando tiver tudo ok. A Wanderleia traz essas peças, o que ela está fazendo hoje, o trabalho que ela está fazendo hoje, ela está trazendo essas peças para casa dela, né, para poder catalogar, fotografar, medir, fazer todo o processo e colocar isso na loja para poder vender. Ainda tem toda a parte administrativa que ela tem que fazer para poder manter a divisão dos lucros entre as meninas, para elas poderem ter algum retorno, a parte de venda, essa parte comercial que ela está fazendo, que é de entrar em contato com os clientes, que a gente faz, que está no ateliê, sobrevive disso e sabe como é que é esse processo de interação, né? E aí ela falou comigo, eu falei, olha, uma maneira como que a gente pode ajudar o projeto, eu sei que vocês estão aí num processo de crescimento, de descoberta, mas aí, dentro disso tudo que você acabou de falar, eu vejo assim,
que os ceramistas que estiverem assistindo a gente aqui agora, que estiver vendo a gente pode, como eu falei, a gente pode ajudar com informação, ajudas né, por exemplo, é que agora nesse período é muito difícil, porque a gente não pode se locomover, mas quando tiver ok, se vocês quiserem, por exemplo, dar alguma instrução, oficina, material, tudo será bem-vindo, acho que porque vocês, é como você falou, você vende produto para que elas possam comprar os insumos e possam continuar trabalhando e dentro disso ainda tirar um ganho para poder ter uma renda. Né? Então, a Ceramista pode fazer isso. E outra coisa que a gente pode fazer também é ajudar, de alguma maneira, na divulgação. Eu sei que dentro da nossa cerâmica, nós já trabalhamos com as nossas cerâmicas, divulgando, mas também o trabalho de vocês, eu achei isso fantástico. Essa identidade que vocês estão empregando nas peças, essa história de vocês, eu achei isso incrível. Isso que você falou, de trazer essas pessoas que compraram as suas peças para ajudar vocês, é muito legal, gente. Vocês precisam, pensa nisso, porque assim, a pessoa que comprou aquela travessa de vocês, ela é uma pessoa que divulga. Ela é uma pessoa que vai divulgar o seu trabalho porque ela comprou algo que tem uma identidade, tem tudo a ver, e ela vai também poder ajudar vocês na parte de divulgação. Eu achei isso incrível, essa sacada sua de repostar, de coisa, porque sim, isso acontece o tempo todo, a pessoa quer mostrar o produto, né? A gente está produzindo umas peças agora personalizadas para a pessoa, então isso eu acho que é muito legal, né? E agora, nesse momento, nessa situação que a gente está, uma forma da gente poder ajudar, igual eu falei, seria a ajuda na divulgação. Quem quiser depois também, entra lá no projeto, entra na página aí do Balsear, do Instagram, tem o Facebook também, e aí tem a lojinha online que ela montou. Se você tiver intenção também, vocês podem comprar direto com ela, se você quiser comprar algum produto, para poder ajudar nessa parte de divulgação também e adquirir, porque quando você, como a gente estava conversando, né? Quando a pessoa compra na loja, facilita o processo, mas existe o custo dessa loja também. Se você entra em contato direto com ela, passa por esse custo que facilita. Então, isso é uma forma de ajudar. E o pessoal da cerâmica que quiser ajudar, como a Andrea falou, se eu doar um jogo de fitas, daquelas fitas decorativas, vai ajudar? Eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que tudo que vier de material dentro da cerâmica vai super ajudar. E eu acho que a gente tem um grupo de ceramistas que a gente discute, e a gente estava conversando outro dia, uma pessoa entrou em contato comigo, César, por que você não faz algum movimento na live e tal? Eu falei, olha, eu não tenho noção, eu não tenho como fazer algo que eu possa captar financeiramente dinheiro para poder repassar. Eu acho que isso é muito complicado, né? É uma gestão muito grande. Mas se eu puder ajudar de alguma maneira com divulgação, eu vou vou ter o maior prazer. Se um dia eu puder ir aí dar uma aula, poder ajudar dessa forma, também vou ter um imenso prazer, tá? Então, gente, é isso. Toda essa história que vocês estão ouvindo, o projeto está acontecendo. Ela queria que eu fosse lá para conhecer o espaço, para ver a realidade lá, como é que é o espaço, mas eu não tive essa oportunidade. Eu falei para ela, depois se você tiver a oportunidade de ir lá, faça um vídeo, mostra como é que é a estrutura de vocês, o que vocês têm de material, né? Porque dentro do nosso trabalho da cerâmica, a gente se ajuda de alguma maneira e não se sinta sozinha. Porque informação, material, essas coisas assim, tipo conhecimento, gente, isso é a coisa mais simples de se passar, de poder ajudar. Eu acho que cada menina que está entrando no projeto, que consiga se manter e consiga fazer sua cerâmica e vender, é uma coisa, assim, é fantástico, um orgulho muito grande de estar vendendo. E a identidade de vocês, que é isso que você está fazendo, das peças, eu achei isso incrível. Aí é isso. Então, fica aqui para vocês, pessoal que está assistindo, quem quiser ajudar de alguma maneira, depois conhecer o projeto. Eu também quis trazer ela aqui hoje para que ela pudesse contar um pouco. Você vê que nesse curto tempo aí, vocês têm uma história já construída aí, que vocês já têm esse trabalho de construção. Eu acho que você está fazendo fantástico. Então, parabéns mesmo, tá? Desculpa te interromper nesse meio que você estava contando, mas eu queria só para deixar o pessoal ciente de tudo, né? E se puder ajudar de alguma maneira, né?
Não, Eu isso é acho bem que legal, César. Eu acho que é isso, assim, esse compartilhamento de informação vai ser, assim, fantástico. Assim, eu até penso, quando passar tudo isso, a nossa casa, o nosso ateliê está à disposição da gente fazer um café com arte, com vários ceramistas, a gente pode anunciar isso. Ontem, para mostrar um pouquinho para vocês o que é o espaço que a gente está, eu coloquei algumas fotos no nosso Instagram da casa, o nosso espaço de produção, e as estantes de peça que tem lá para vender à disposição. Então, fiz uma montagem ontem, coloquei lá no nosso Instagram, ótimo, que é o perfeito. nosso espaço, o nosso endereço. Porque muitas pessoas querem ir, muitas pessoas querem conhecer. Eu acho que dá para a gente fazer coquetéis, dá para a gente fazer várias coisas, tarde de café com arte, dá para pensar um monte de coisas. Porque Sim, assim, a ideia é sim. sobreviver. Ah, um só não consegue sobreviver. Eu fiquei pensando, 10, como que a gente vai fazer? E aí veio várias ideias. Então, assim, a ideia fundamental de vender, quando você também fez aquele workshop, você postou um vídeo falando, eu embalo o meu assim, para mandar para o cliente. E aí eu tenho conversado com alguns clientes que os alunos do camp, eles guardam o saquinho do lanche que vem para a gente usar nas louças, porque é melhor para carregar, tal, para reutilizar. E aí eu falei para o cliente, eu falei, olha, você não vai receber uma caixa nova, porque assim, a gente está no período de pandemia, a gente não compra caixa, eu vou no mercado, eu vou virar a caixa o contrário, e a gente está fazendo isso, aí passa um, um bonitinho por baixo e faz Sim, toda essa questão de sustentabilidade. A cliente falou para mim assim, maravilha, é tudo que eu quero, eu estou reciclando já tem 4 anos, é isso é isso aí. mesmo. Então, assim, olha, nesse período de 9 vendas aí, que eu até te mandei para ir socializando com você, que você estava me ajudando, te enchendo o saco um monte de vezes. Falei com uma cliente do Canadá, vendi para uma mulher do Canadá, só que foi para aqui, para São Paulo, para Campinas, vendi para uma mulher da Austrália. Ela ontem foi umas peças para Minas, uma moça comprou um jogo para mandar para a sogra dela. E eu falei para ela assim: você quer que ponha algum cartãozinho, mas escrito à mão, porque não chegou a tinta da impressora? Aí ela, Ah, ai, pode ser. Aí ela mandou pelo WhatsApp, né, um pouco o que ela queria. Aí eu escrevi à mão, falei, ó, a letra não é lá essas coisas, coloquei dentro da caixa para a sogra dela. Então, assim, e ela mesma já falou, você manda para os Estados Unidos? Aí eu peguei e ri, falei para ela, eu não sei nem mandar para o Brasil. Eu não estou sabendo então, nem mandar para o Brasil. Eu estou toda hora perguntando para César, o que eu faço, o que eu ponho? mas olha, eu, assim, o que que eu vejo? Eu sei que é assustador, nesse momento é assim, assustador, sim, porque a gente está passando por uma fase muito difícil. Mas você falou assim, como é sustentar 10 pessoas e tal, isso é difícil. Mas É você tem pai. isso, você tem a união dessas pessoas. Então, assim, como você falou, quando vocês fossem atender o hotel, vocês trabalharam em equipe para produzir as peças. A produção é a parte, lógico que é a mais difícil, mas vocês tiveram esse trabalho. Eu acho que a parte de marketing, divulgação de vocês, ela está bem. Vocês já têm uma ideologia, né, um projeto, um trabalho, toda uma história, da qual vende muito bem o seu produto, de uma maneira que as pessoas também possam ser os seus divulgadores. Então, eu acho que se fosse falar alguma coisa de esperança aqui para as meninas que participam, se elas estiverem ouvindo aí, eu acho que, gente, o produto de vocês é muito bom e vocês podem ganhar muita notoriedade com ele se vocês se apoiarem na ideologia de tudo que vocês estão fazendo aí. Porque, assim, a cerâmica, vocês já têm aí um processo de produção, então já dá para vocês terem um produto palpável para vender. Agora é buscar, sim, comercializar, como você fez, vendendo aí agora o estoque de vocês, né? Porque realmente vocês agora estão tentando vender o estoque. Eu acho que a melhor saída nesse momento seria vocês vender o estoque para poder renovar e poder ter essa captação, né? E aí no futuro é isso. O que a gente puder ajudar, a gente pode ajudar sim, com informação, com conhecimento, passar coisa assim de ceramista que tem experiência, quiser doar um pouco do tempo, essas coisas, eu acho que isso seria muito fantástico.
E o pessoal está pedindo aí para ver as peças que você tem aí, se você puder mostrar. Mas, gente, a gente já, nesse bate-papo todo, a gente já está estourando aqui 1 hora. Vai estourar 1 hora daqui a alguns minutos. Então, o que Sério? acontece? Aí a gente volta, ela vai começar a mostrar as peças aqui, quando a gente vai conversando, né? E aí a gente volta depois aqui para poder fazer esse encerramento. E, repito, pessoal que está assistindo, a gente tem vocês aí que estão assistindo agora, depois vocês entram lá no projeto, ver direitinho, tem muitas fotos já feitas lá do trabalho, e aí vocês entram lá, dá uma conferida, e se vocês puderem ajudar na divulgação, ajudem a divulgar, e depois também quem puder participar de alguma maneira, ajudando as meninas também com informação, seria muito legal. Pode mostrar aí, vamos lá. Vira a câmera do seu celular. Vou virar, porque assim, eu vou mostrar aqui que eu desmontei a sapateira. A sapateira que eu tenho aqui no quarto, eu desmontei. Aí eu peguei, tá vendo legal? Aí eu peguei, abri, assim, deixei assim pra gente fazer as lives pra ficar mais fácil. Ótimo. Vou mostrar a bagunça toda não, que tá uma bagunça danada aqui. Aí tem esse topo aqui. Gente, só para explicar rapidamente aqui, só para quem estiver vendo isso aqui, a Wanderleia trouxe as peças para casa dela, tá? Numa ação para poder tentar ajudar, porque agora não dá para reunir pessoas, né? Não dá para estar tendo esse movimento de pessoas, e ela sozinha está trazendo essas peças para poder tentar vender lá na loja online que ela fez, na loja que ela criou. Então tem... Isso, né? Coloquei aqui que fica mais fácil para pegar para os clientes. Sim. E também embalar e pesar e tal. Tem aqui na mesa também, peguei essa mesinha aqui. Aí enchi de peças também. Aí tá bem cheinha aqui. Já diminuiu, a pilha estava mais alta, né? Aí já deu uma diminuída. E aí eu fico aqui nesse canto, fazendo as coisas, montando as caixas. Os outros estão tudo escondido aqui para baixo, a bagunça. Tá escondida ali a bagunça. E é isso, assim, o pessoal está perguntando no Instagram, @balcear, já cai direto no Instagram. E assim, é isso, é compartilhar mesmo, é a gente compartilhando um com o outro, vendo o que é possível. O pessoal do Rotary Club esteve lá, levou umas cestas básicas pra gente. Eles também estão propondo pra gente, até o final do ano, eu acredito que a gente tenha uma associação, porque é muito difícil também, assim, às vezes as pessoas doam, sim, e aí, para doar alguma coisa, às vezes tem que cair na minha conta e eu repassar e eu fazer alguma coisa. A gente nunca teve nada disso, a gente não tem nenhum apoiador. Sim, a gente tem vários apoios, nós não temos nenhum patrocinador, não temos patrocinadores, não temos nada disso. Então, assim, é o próprio esforço. Então, às vezes, se entra um pedido e a pessoa tem que fazer uma faxina, ela vai ter que produzir à noite, no outro dia, no domingo, sábado, direto. A gente, quando pega alguma coisa, a gente trabalha de domingo a domingo, né? Então, é isso. A gente está à disposição. Quem quiser chamar no direct do Instagram, eu passo lá o zap. Quiser comprar alguma coisa, quiser ver alguma coisa, nos ajudem a divulgar. Eu acho que é possível. Tem várias pessoas que têm nos procurado de outros estados e isso que é legal. O que vocês estão fazendo, né? Vocês estão no começo aí, vocês ainda vão criar, tipo, se tivesse a oportunidade de criar uma associação, criar um meio, mas vocês estão começando. E o mais incrível, vocês estão começando com a força de vocês, que é, igual você falou, tentar vender as peças para poder comprar insumo, para poder trabalhar, para poder produzir. Então, está começando com os esforços. É isso, é o que eu passei na minha vida para poder tentar montar a minha cerâmica, tentar construir. Eu acho que a gente... e aí pode, assim, contar com o apoio das pessoas para poder ajudar, do grupo da cerâmica também. Não se sinta sozinha nesse universo, porque, assim, eu ajudo um monte de gente, passo informação, as pessoas me ligam, me mandam mensagem, eu ajudo a dar informação, esse tipo de coisa. Então, não se acanhe com relação a isso, porque eu acho que, assim, é uma forma, eu me sinto bem, é o que eu posso passar de conhecimento, de experiência, então me sinto bem fazendo isso. E eu acho que a gente tem os grupos de cerâmica também, que são pessoas que estão aí se ajudando também nesse universo em prol da cerâmica, em prol de uma ação da qual vocês estão tentando captar renda. Né, gente? Eu acho que é muito legal. Eu sei que fica difícil para a gente mostrar as peças, mas eu peço para vocês, entrem lá depois no perfil, confiram. A Wanderleia vai estar aí trabalhando, ela está se dedicando nesse momento aí do projeto para poder ter esse trabalho todo que ela está tendo aí na sua casa, que é incrível.
Mas é isso. Então, é o que eu queria falar para vocês, tá, gente? Se vocês puderem ajudar de alguma maneira aí o projeto, se não for agora, mas depois, talvez, tá bom? Tá joia, O César. Instagram tá encerrando a gente aqui, ó. Tá forçando passar uma hora. Eu vou voltar aqui, tá? Pra gente fazer a divulgação dos detalhes aí, das informações. A gente volta para continuar a live, tá? A gente volta aqui. Daí o pessoal volta aí que a gente vai dar as informações aqui. De endereço, as redes para vocês entrarem, a gente vai passar essa informação, vai deixar aqui para vocês, tá? Então entra aí só para acompanhar, a gente volta aqui. Obrigado por enquanto.